vamos iniciar agora mais uma sabatina para conhecer mais um candidato à Prefeitura de Campinas. Arthur Orsi, do PSD, tem 50 anos de idade e é formado em Direito pela PUC Campinas. É servidor público da Câmara Municipal. Orsi concorreu à Prefeitura em 2016 e obteve 76.250 votos, ficando em segundo lugar na disputa. Orsi foi vereador por 3 mandatos consecutivos na Câmara Municipal de Campinas e presidiu também o PSDB da cidade por 2 vezes. Vamos para as regras da sabatina agora. O candidato terá 1 minuto e meio para a apresentação inicial, mais 1 minuto e meio para responder cada uma das 4 perguntas feitas pelo jornalista Gustavo Nolasco. O candidato ainda responderá 2 perguntas da população que serão realizadas através de sorteio. Para isso, ele terá 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Depois, mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Gustavo Nolasco, meu companheiro de sabatina, boa noite, agora é com você. Boa noite, Marielle. Você no RF News, prestando esse serviço ao telespectador, não é? Conhecendo aí os candidatos da nossa região. Estamos em Campinas, conhecendo um a um as propostas desses candidatos. Aliás, boa noite, candidato. O senhor terá 1 minuto e meio para se apresentar aos eleitores e isso a partir de agora. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariane. Muito obrigado aos telespectadores da Rede Família. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como a Mariane já introduziu, eu sou advogado, nasci em Campinas, tenho 50 anos, sou casado com a médica Fernanda e pai de 2 filhos, do Arthur e da Rafaela, com 11 e 9 anos. Eu desenvolvi toda a minha vida profissional como advogado em Campinas. Fui vereador por 3 mandatos, como foi dito na última eleição. Eu fui candidato a prefeito, não me elegi, mas fiquei em segundo lugar com mais de 76 mil votos. E eu sempre fui um vereador combativo, um vereador fiscalizador, sempre exerci o meu mandato com total independência. Tanto é que eu fui autor do pedido de cassação do ex-prefeito Hélio, quando houve as denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro da Sanasa e da construção de empreendimentos irregulares. E também apontei durante o meu último mandato todas as irregularidades no governo Jonas Donizete. O número excessivo de cargos em comissão, que o prefeito já foi condenado por isso, o superfaturamento na merenda escolar, o problema na saúde da terceirização, da precarização da terceirização da saúde no Ouro Verde. Eu acredito que agora chegou o momento da gente mudar de verdade essa situação na cidade. Nós vamos melhorar o ambiente de negócios, reduzir a máquina pública, cortar em 80% dos cargos em comissão e vamos levar Campinas pro futuro com dignidade. Candidato, o senhor tem ventilado em entrevistas à imprensa e na campanha que pretende privatizar empresas públicas, que, segundo o senhor, representam cabides de emprego. Para que o eleitor entenda com clareza quais são esses planos, quais empresas devem ser privatizadas e em quanto tempo? Gustavo, nós temos hoje empresas públicas em Campinas que elas funcionam exclusivamente para entender o interesse dos políticos, dos administradores que não têm boa intenção. Vou dar um exemplo para você. A Indec, por exemplo, que é a nossa empresa de trânsito em Campinas, tem lá hoje um cabidão de emprego. A Indec usa exclusivamente os recursos das multas de trânsito para sustentar essa estrutura, uma estrutura monstruosa. A Indec é deficitária, então a prefeitura, além da receita das multas, tem que pôr dinheiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos enxugar essa estrutura. Tudo hoje que é feito pela Indec pode ser feito pela Secretaria de Transporte, sem ter hoje uma sobreposição de funções. O secretário de Transporte, o presidente da Indec e assim por diante. Nós vamos também extinguir empresas públicas que não têm mais a necessidade de serem utilizadas, que antigamente tinham uma finalidade. A Coab, por exemplo. A Coab fazia obras populares, fazia empreendimentos populares, trazia os recursos do governo federal e ela construía. Hoje os planos habitacionais, principalmente de interesse social para atender a baixa população, vêm direto da Caixa Econômica Federal pro empreendedor. E a Coab é um outro cabidão de emprego, mais de 80 cargos dessas indicações políticas e sempre é um partido político que está lá administrando. Então nós vamos reduzir a máquina. Já a Sanasa é uma empresa de excelência, presta serviço num setor importante. Candidato, seu tempo acabou, a gente vai seguir, dependendo se o senhor quiser continuar essa resposta em outra pergunta, fique à vontade, tá? O senhor acabou de falar aí sobre a Indec e chegou a dizer
queria extinguir a INDEC e incorporar as atividades da empresa em uma secretaria. Disse ainda que pretende reduzir 9 das 25 secretarias atuais. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor como isso iria funcionar e quais secretarias seriam extintas logo de cara, caso o senhor seja eleito. Olha, Gustavo, na verdade eu disse que das 25 a gente iria extinguir 8. Está próximo de 9, mas na verdade são 8. Só no gabinete do prefeito a gente tem 4 secretarias municipais, com secretários ganhando como secretários e diretores abaixo desses secretários. Nós temos no gabinete do prefeito Secretaria de Governo, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Comunicação e a Secretaria Executiva. Nós vamos deixar no gabinete do prefeito só uma secretaria, a de Governo. A Secretaria de Comunicação vai ser uma diretoria na Secretaria de Governo, bem como a Secretaria de Relações Institucionais, que já faz parte inerente da própria Secretaria de Governo. Com relação às outras secretarias, nós temos hoje a Secretaria de Trabalho e Renda. Ela vai ser incorporada à Secretaria de Indústria, Desenvolvimento e Turismo. Não tem razão para se ter uma secretaria exclusiva de trabalho e renda se as funções que são desempenhadas por ela são comuns às secretarias de desenvolvimento econômico. Temos também hoje a Ouvidoria Municipal e a Secretaria de Controle e Gestão. Nós vamos criar a Controladoria Geral do município, que é um órgão que o Tribunal de Contas já vem pedindo para que o município atenda há muito tempo. Não só o Tribunal de Contas, mas como o Ministério Público. Então, dessas duas secretarias, nós vamos fundir em uma Controladoria Geral e que vai ter independência. Nós vamos escolher uma pessoa oriunda do Ministério Público ou do Judiciário para fazer esse controle e gestão. E vamos fundir também a Secretaria de Recursos Humanos na Secretaria de Finanças. Candidato, levando em consideração a informação que o senhor colocou, foi uma entrevista dada pelo senhor na semana passada ou semana retrasada no máximo, em que o senhor disse que reduziria as secretarias para 16. Ou seja, de 25 para 16, 9 secretarias. Foi baseada nessa informação que eu fiz essa pergunta, tá? Vamos mudar de assunto. Quando o assunto é transporte público, o senhor apresenta um discurso que os políticos, que atacam esse segmento falam que vai abrir a caixa preta, trazer transparência ao processo licitatório e conseguir, se não reduzir, pelo menos congelar a tarifa. Pois bem, candidato, o passageiro que paga essa tarifa tem pressa nessas decisões. O senhor imagina que vai levar quanto tempo para resolver a questão do transporte? Gustavo, só respondendo àquela afirmação que você fez anteriormente, na verdade não são 25, são 24 secretarias. Porque no site da Prefeitura consta Secretaria de Urbanismo e Secretaria de Planejamento. E essas secretarias já se fundiram, Planejamento e Urbanismo. Então de 24 nós vamos reduzir para 16. Por isso que são 8. Desculpa te fazer essa correção, mas é que é a realidade. E com relação ao transporte, hoje o que nós percebemos claramente é que nós temos uma lei que estabelece um Conselho Municipal de Transporte. Esse conselho tem que ser ouvido em todas as políticas relacionadas ao transporte, aumento de tarifa, frota, qualidade da frota, verificar o ano dos ônibus, enfim. E esse conselho municipal hoje, ele está colocado totalmente de lado. A lei não é cumprida. Nós vamos fazer com que o Conselho Municipal de Transporte tenha voz, tenha voto. Qualquer reajuste de tarifa vai ser levado a ele. E olha, nós temos uma licitação do ônibus que está parada, Gustavo, por conta do Ministério Público. Não sou eu que estou falando que é uma caixa preta. Se você for olhar lá no site do Tribunal de Justiça, você vai ver a promotora dizendo que o transporte público, principalmente essa licitação, está obscura. Competição está restritiva. Então não é o Arthur Ors que está dizendo isso. Eu estou também reproduzindo o que as pessoas falam e o que está na ação do Ministério Público. Então essa questão do transporte, nós vamos fazer uma licitação transparente, com vários concorrentes, abrir para todas as empresas, vai ser limpo o processo. Ok, candidato. Todos nós estamos em um momento de suspensão com a possibilidade de uma segunda onda de contágio pelo coronavírus. Estamos vendo isso acontecer em outros países. Especialistas no assunto alertam que a possibilidade da situação será ainda mais grave. Aqui no Brasil, nós pudemos acompanhar o quanto a falta de alinhamento entre as esferas federal, estadual e municipal atrapalhou na condução da crise sanitária e econômica gerada pela pandemia. Então, para que o eleitor esteja ciente sobre a sua postura diante de uma situação assim, como o senhor reagiria em um eventual governo, tanto na saúde como nas questões econômicas? Olha, nós temos que agir com total responsabilidade. Como você bem disse, nós não podemos politizar a questão. Infelizmente, o que o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, fez foi politizar a questão. Ele se alinhou
totalmente ao governador Dória e começou a atacar o governo federal. Eu não acredito que seja por aí. Até fez uma carta criticando o presidente Bolsonaro. Eu não acredito que seja por aí o caminho. Ao se alinhar totalmente com o governo do estado, o município adotou a mesma realidade que estava sendo adotada na capital. E Campinas, em determinado momento da pandemia, vivia uma outra realidade. Tanto é que o prefeito reduziu o tempo de abertura dos comércios, deu um efeito contrário do que se queria, porque tem imagens aí, não sei se vocês têm, mas outras emissoras têm, da 13 de maio lotada no período, quando a gente estava na fase amarela, da laranja, no período em que as pessoas se aglomeravam na 13 de maio. O prefeito reduziu o número de ônibus na frota e queria estabelecer um rodízio na cidade de Campinas, tal qual foi feito na cidade de São Paulo. Isso é um absurdo, porque as pessoas iriam ter que sair para trabalhar nos serviços essenciais, não iam poder ir de carro, iam ter que ir nos ônibus aglomerados. E nós temos imagens também dos ônibus aglomerados. Então, enfim, nós não podemos politizar essa questão. Temos que agir com responsabilidade, mas olhando também o bem-estar da população e olhando com muita cautela aquilo que pode ficar aberto e aquilo que efetivamente tem que ficar fechado. Nós temos que adotar posturas diferentes candidato, em cada encerrada cidade. essa primeira etapa de perguntas, a gente vai conhecer as perguntas feitas pelos eleitores de Campinas, gravadas nas ruas da cidade. Só lembrando a regra, se eu tirar num segundo momento uma pergunta de mesmo tema, essa pergunta será descartada por hora, depois ela retorna à urna e será feita a outro candidato. Vamos conhecer juntos, nós aqui e você aí em casa, qual que é o tema dessa pergunta e quem fez. A pergunta é sobre habitação, candidato. E quem fez essa pergunta é a Laura Galassi, ela é administradora de empresa da Vila Teixeira. Vamos conhecer a pergunta sobre habitação da Laura. Meu nome é Laura e eu gostaria de saber quais são as propostas sobre a habitação aqui na cidade, sobre a criação de novos empreendimentos e de projetos de habitação popular. Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Excelente a pergunta da Laura. Olha, a política de habitação popular em Campinas e no Brasil, de uma maneira geral, ela usou um raciocínio que hoje nós temos que tratar de maneira totalmente inversa. Qual foi o raciocínio? Criar empreendimentos populares em zonas afastadas do centro, zonas na periferia. Por que era feito isso? Porque os programas de habitação popular, para fechar a conta, eles têm que comprar terras, glebas de terras baratas, né? E com os recursos que vêm do Minha Casa Minha Vida para as construtoras, que hoje a única linha de financiamento são os recursos do governo federal, para se fechar a conta, gleba barata, recursos que não eram pouco escassos do Minha Casa, escassos, aliás, do Minha Casa Minha Vida, para fazer esses empreendimentos habitacionais, principalmente na faixa de 0 a 3 salários mínimos de renda das pessoas, que é a maior necessidade. E com isso, as habitações populares ficavam longe e muitas vezes com péssima qualidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar incentivos, isenção de ISS, isenção de IPTU, para que os empreendedores possam comprar áreas mais próximas do centro, onde já existe infraestrutura urbana, viária, creche, posto de saúde, porque toda vez que você cria um núcleo novo de habitação popular na periferia, você tem que levar todos esses equipamentos, que acaba onerando muito também o poder público. Com isso, a conta vai fechar. Financiamento federal, incentivos municipais, e aí as empreiteiras vão ter condições de fazer o financiamento. Ok, candidato, vamos conhecer o segundo tema de pergunta gravadas nas ruas de Campinas. A gente conhece juntos aqui no estúdio e você aí em casa, tá bom? A pergunta é sobre violência doméstica, candidato. E quem fez é a Sabrina Daniele Pereira Silva, ela é consultora de vendas do Jardim São Fernando. Vamos conhecer a pergunta da Sabrina. Meu nome é Sabrina, sou moradora aqui do bairro Jardim São Fernando e me preocupa muito a violência doméstica, a toda a violência sobre nós mulheres, entendeu? E eu tô assim muito preocupada em relação a isso, pelo devido fato, né, da vítima, né, e abrir um BO, ir atrás e ficar impune, entendeu, contra o agressor. E sobre o feminicídio, isso é uma coisa que realmente me preocupa. Eu acho que, na minha concepção, é uma coisa que não deveria ficar impune. Eu gostaria de saber do candidato ou da candidata quais são a proposta que ele deveria fazer para a gente, que ele vai fazer, na verdade, né? Porque eu acho que isso não é uma coisa que realmente não deveria ficar impune. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Bom, Sabrina, nós precisamos ampliar os canais de comunicação de denúncia, né? Nós precisamos aqui no município fazer a parceria com a Polícia Militar, inclusive nós vamos unir
o Sincamp com o Copom da Polícia Militar, para que as pessoas possam fazer denúncias de modo mais rápido, mais ágil, gravando tudo. E vamos também fazer parcerias com o governo do estado para que a gente possa ajudar as nossas delegacias que estão instaladas aqui no município, inclusive a Delegacia da Mulher, que nós queremos que funcione 24 horas e que tenha um atendimento digno, um atendimento também preservando as vítimas. Então nós vamos fazer e reforçar essas parcerias e vamos também atuar junto com a Guarda Municipal, para que esse tipo de ocorrência, a Guarda Municipal atue firmemente também, dando amparo, dando assistência para as vítimas, encaminhando as vítimas, criando condições psicológicas para que as vítimas possam denunciar sem medo esse tipo de violência. Nós temos que, a questão da violência doméstica, como qualquer outro tipo de violência no lar, a gente precisa muito ter o amparo e dar amparo para as vítimas. E é isso que nós vamos fazer. Nós temos várias leis municipais, eu fui vereador, existem várias leis que já foram votadas na Câmara, né, tratando inclusive de criar as condições para preservar sempre a denunciante, né, para preservar sempre a vítima, e é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos tirar do papel coisas que estão aí se arrastando há anos. Chegamos ao fim dessa fase de perguntas. O senhor terá agora mais 1 minuto e meio para conversar com o seu eleitor. Fique à vontade a partir de agora. Gustavo, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, telespectadores da Rede Família. Eu queria dizer que nós temos agora, nesse momento, a grande oportunidade de fazer a mudança que a cidade precisa. Nós precisamos enxugar a máquina pública, precisamos reduzir esses cargos em comissão, mais de 2.000 cargos de indicação política sem concurso público, que gera uma despesa de mais de 80 milhões por ano para a prefeitura. Nós precisamos reduzir o tamanho da máquina, reduzir as secretarias, diminuir a burocracia. Campinas é hoje a cidade que tem a maior burocracia para se empreender, para criar empresas, né? Existe hoje na Secretaria de Urbanismo 20 engenheiros e arquitetos para aprovar mais de 2.000 processos de obras, de projetos, de tudo que a cidade quer criar e quer construir. Isso é inadmissível. Nós vamos desburocratizar, adotar verticalização da Lei da Liberdade Econômica do governo federal, que o município precisa só aderir, mais de 300 atividades ficar isentas de alvará de funcionamento, não precisar mais de alvará, que também temos uma indústria do alvará de funcionamento. Com isso nós vamos gerar condições para reduzir o IPTU, reduzir as alíquotas de ISS, retomar os empregos pós-pandemia, estimulando as micro e pequenas empresas que sempre foram grandes geradoras de emprego na nossa cidade. Está na hora da gente quebrar esse sistema corrupto que está aí, esse sistema que está aí há mais de 20 anos, esses acordos, esses conjavos. Vamos com a gente. Candidato, obrigado pela sua participação. Em nome da Rede Família, eu desejo excelente sorte nas urnas. A gente se vê em breve, dependendo do seu desempenho nas urnas. Marielle, eu volto com você, siga aí com o jornal e amanhã a gente encerra a sabatina com os candidatos de Campinas. Até lá. Boa noite, Gustavo. E amanhã quem participa da sabatina aqui no RF News é Edson Dorta, do PCO.